Boa noite a todos. Então, vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades. A Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, nosso mestre, nosso exemplo. A toda a espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas. Allan Kardec, o nosso codificador, a Chico Xavier, a todos aqueles que de alguma forma trabalharam e que continuam trabalhando pela implantação do bem no planeta Terra. É o momento que cada um de nós, de corpo e alma, vamos nos conectando com esse amor maior. É o momento que uma equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, amigos do plano maior, entes queridos que aproveitam deste momento e se aproximam. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes e pedimos a Deus que nos envolva em muita luz, em muita paz, em muita serenidade, para que possamos sair daqui um pouquinho melhor de como aqui chegamos. A cada aula, a cada semana, a cada mês, a cada ano que passa, que a gente possa se aproximar um pouquinho mais da nossa essência, tendo a certeza que estamos matriculados numa abençoada escola chamada Planeta Terra, onde cada um de nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de evoluir, de cometer erros, de corrigir. Tudo isso faz parte de um processo longo e gradativo de crescimento espiritual. Que possamos olhar o mundo com os olhos da gratidão pelas oportunidades, pelas pessoas que estão conosco nessa jornada, porque cada uma delas está nos ensinando algo. Que o nosso coração esteja sempre repleto de gratidão por tudo isso, pela oportunidade, pela vida, por estarmos encarnados, por estarmos com amigos, e que cada um de nós possamos fazer um pouquinho melhor. É exatamente disso que o mundo precisa, de seres humanos, de pessoas que olhem nos olhos de outras pessoas, que se abracem, que sorriam, que tenham certeza que não estamos aqui por acaso. Que assim seja. Então hoje nós estamos no 6º degrau. Até que não foi tão difícil assim, né? Chegar até aqui. Simples, fácil. Tá? 6º degrau significa o quê? O 4º nível. Okay? O 6º degrau, o 4º nível. Vamos relembrar. Antes do 1º degrau, qual que era o sentimento? Antes do 1º degrau, qual era a base? Qual era o alicerce? Para que a gente pudesse chegar no 1º degrau. Faltei nessa hora. Gratidão, lembra disso? Lembra que o alicerce para o 1º degrau era a gratidão. Depois fomos no 1º degrau, chamado humildade, que é a virtude mais importante de todas. O 1º degrau é a primeira virtude. Humildade é a mais importante. Sem ela, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O 2º degrau, resignação. O 3º degrau, mansuetude ou autopacificação, que é a mesma coisa. E tanto no 1º quanto no 2º e o 3º degrau, 1º nível. Era o 1º nível. Era o compromisso conosco mesmo. Ok? Não dependíamos de ninguém, só dependíamos de nós. Então quando eu falo humildade, resignação e mansuetude ou autopacificação, significa o quê? Livre-arbítrio, decisão. Só cabe a nós. Aí subimos mais um pouquinho, fomos para o 4º degrau. Fé e razão. Aí nós saímos um pouco de nós e vamos buscar o quê? O transcendente, o que está além de nós. Fé e razão. Que tem que caminhar e deve caminhar lado a lado. Fé e razão devem caminhar lado a lado. Por isso que Allan Kardec tem aquela frase: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então fé e razão devem caminhar lado a lado. Porque se a gente desprender a razão, vira fanatismo. Nós já sabemos todo o estrago
que uma pessoa fanática é capaz de fazer. Depois subimos mais um pouco, fomos para o 5º degrau, perdão. Olha, interessante. A lição do perdão está exatamente no 5º degrau. Precisamos ter gratidão, precisamos ter humildade, precisamos ter resignação, precisamos ter autopacificação, fé e razão para começar a entender o perdão na prática, não na teoria. O perdão na prática. E a necessidade, muitas vezes, de passarmos por verdadeiras experiências que nos machucam, sim, mas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Teria que ser pela dor? Não, nunca. Nós escolhemos pela dor. A dor nunca foi o plano A de Deus, nunca e nunca será. Mas ela não deixa de ser uma professora eficiente, sem dúvida nenhuma. Uma corretora de desvios comportamentais. Então, para um planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, a lição perdão é a lição essencial. É o maior desafio do século 22 para todos os seres humanos. Todos os seres humanos. É trabalhar o perdão e o auto-perdão. Trabalhar o auto-perdão e trabalhar o perdão. E nós explicamos para vocês que o perdão é um processo, não é um passe de mágica. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês e não é um ano. É um processo lento e gradativo, onde esse processo de perdão, 1, 2, 3, 4, 5, aí nós vamos perguntando, vamos refletindo, vamos analisando qual é o nosso comportamento, qual é a nossa corresponsabilidade, o porquê disso, o porquê daquilo, por que será que aquilo está tão forte dentro de mim se já aconteceu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás? Qual é a razão que me prende? Que apego emocional é esse que eu estou preso há 10, 20, 30, 40 anos atrás? Será que o problema é o fato? Será que o problema é a outra pessoa? Ou será que existe um outro problema por trás disso, que muitas vezes eu não quero enxergar? Então a lição do perdão nos mostra, amplia os nossos horizontes em relação às nossas necessidades. E o perdão caminha lado a lado com a felicidade. Lado a lado. As pessoas que estão em um processo de perdão que pode levar séculos, que pode levar existências. Vamos falar de uma forma meio figurada. Será que a reencarnação não é o perdão de Deus às nossas faltas? De uma forma meio figurada, meio simbólica? Ao invés dele nos castigar ou fazer qualquer coisa, volta e refaz. Volta e refaz. Com a bênção do esquecimento ainda. Com a bênção do esquecimento. Você vai ter praticamente as mesmas pessoas, às vezes em configurações diferentes, mas você estará com os mesmos espíritos, resgatando coisas às vezes de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, com a bênção do esquecimento. Então, ao invés de Deus nos punir, nos castigar, volta e refaz. Aí fica aquela frase assim: um momento de amor cobre uma multidão de pecados. Um momento de amor está no singular. Uma multidão de pecados está no plural. Quer dizer, uma mudança de atitude real, sincera, cobre uma série de situações. Uma série de situações. Eu posso ter cometido 100 deslizes, mas se eu aprendi com entendi o porquê, os outros 99 não precisam. Deu para você entender como é a bondade e a justiça de Deus? Como funciona? A partir do momento que você aprende a lição, você não precisa passar mais por aquilo. Mas como é que eu sei que eu aprendi a lição? Passando por ela novamente, não é assim? Como é que eu sei que eu aprendi uma lição? Eu tenho que passar por ela novamente. Quais são as minhas reações? Até que ponto eu aprendi? Então a vida é cheia de experiências, justamente para que a gente possa crescer. Mesmo se eu for um espírito superior, reencarnado num planeta de provas e expiações, eu vou passar por situações? Sim. Sim, por quê? Um planeta de provas e expiações tem uma característica. Então não importa se eu estou em missão, se eu não estou em expiação nem em provas, eu já esteja em missão. Reencarnado num planeta de provas e expiações, eu vou passar por situações. Aquilo vai me entristecer? Sim, claro, evidente. Só
Só isso que vai acontecer. Vai me criar uma mágoa? Não, mágoa não. Vou ficar triste com a situação, chateado talvez, mas uma mágoa não, porque mágoa é por conta minha, não é o fato, não é a pessoa e não é a situação. Então aí nós vamos subindo nessa escalada, nessa montanha, né? É interessante quando você fala assim, o sermão do monte. Jesus estava em cima de uma montanha? Não, não estava. Ele subiu um pequeno monte para falar sobre isso. Um pequeno monte. Mas é uma montanha quando você começa a escalar. Você percebe que é uma montanha. E você precisa de apetrecho, você precisa de roupa especial, você precisa de uma série de circunstâncias, porque senão você não consegue subir essa montanha. Quais são essas ferramentas que nós precisamos para subir essa montanha? Qual é a ferramenta que eu preciso antes do primeiro? Gratidão. No primeiro, humildade. No segundo, essas são as ferramentas que eu preciso para subir essa montanha. Só que quando eu chego aqui, no quarto nível, tem um detalhe. Começa um outro processo. É o nível da simplicidade. Então a letra S aqui é simplicidade. Não é ser uma pessoa simplista, não é isso. É simplicidade, é o ápice da sofisticação. Veja. Uma pessoa altamente sofisticada é uma pessoa altamente simples. Essa é uma pessoa sofisticada. Aquelas pessoas que conseguem ser simples no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de tratar as pessoas. É uma simplicidade de coração. Não tem nenhuma relação com uma condição social. Não tem nada a ver com condição social isso daí. Com que roupa você está vestindo. Não tem nada a ver. Essa simplicidade não tem nada a ver com coisas, posições exteriores. É uma simplicidade de coração. E aí Mateus 5:8 fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O verão aqui, pessoal, não entendam como enxergar, tá? Não entendam dessa forma. Não entendam. Você tem que entender o que significa. O que Mateus quer dizer? Os limpos de coração verão a Deus. Nenhum espírito já viu Deus, nem Jesus. Ok? Porque Deus não é feito para ser visto, para ser sentido. Entenderam ou não? A diferença? Então esse ver a Deus aqui, ó, é um símbolo. Que Deus não é uma coisa, não é uma pessoa, não é. Deus é Deus. Deus é a inteligência suprema. Então esse ver aqui, ó, não tem nada a ver com os olhos, com a visão, com uma imagem. Não é ver como nós imaginamos. Os limpos de coração verão a Deus, como se Deus fosse alguma coisa para ser vista. Entenderam? É para ser sentido. É para ser sentido. Vou dar um exemplo mais prático. De repente você coloca um pouquinho de café no açúcar, para quem gosta. Você não vê o açúcar, mas você percebe quando não tem açúcar, não é isso? Muda completamente o gosto. É algo que dá sabor, é algo que dá gosto. Não necessariamente que você esteja vendo o açúcar. Entenderam ou não? É aquele tempero que muitas vezes muda todo o sabor de uma comida e você não está vendo o tempero. E você não está vendo. Entenderam? Então vamos lá. A virtude essencial no 6º degrau chama-se simplicidade. Vocês já viram alguém no filme? Nossa, se eu falar o nome do filme, vocês vão lembrar. Vamos falar qual é a minha idade, então é melhor mudar o filme. Peraí, vou tentar achar outro filme. Ghost, quem que assistiu Ghost aqui? Ok? Ah, ufa. Nem olha pra mim, tá? E a Vitória também nem olha pra gente aqui. A Vitória não pode, o menino não pode olhar também, ok? Eles não sabem nem o que é, pessoal. Lembra aquela moça fazendo um vaso? Ufa! Isso, ufa. Você me salvou agora, Vitória. Não tinha um momento que ela estava fazendo um tipo de um vaso? Você lembra dessas bem no início? Tá, vamos usar dessa metáfora, vamos usar desse simbolismo. É como se Deus estivesse construindo um vaso. Aquilo que é antes de ser um vaso? Terra com água. Sim ou não? Um monte de terra com água. O que Deus usa? Água. Ok? A terra já está ali. A terra já existe.
Vocês percebem que ele não coloca nenhum ingrediente, ela não coloca nenhum ingrediente a mais, ela põe um pouquinho mais de água, e de vez em quando aquilo faz assim, ó. É ou não é? Começa tudo de novo, aí de repente desmonta tudo de novo, e aos poucos aquilo vai ganhando uma forma, de um vaso, não é assim? Lembra? Então imagine que neste degrau, no 6º degrau, Deus é um oleiro, ok? É aquele que vai fazer. Então ele está com um monte de terra, com um pouco de água, e ele vai começar a construir um vaso. É exatamente nesse 6º degrau. Para quê? Para colocar o que dentro? E o vaso tem que ser forte. Porque o que ele vai pôr ali, um vaso frágil, quebra, trinca, e não vai aguentar. Não vai aguentar. Então ele vai ter que trabalhar esse vaso. E várias vezes esse vaso vai desmanchar, ele cata de novo, monta de novo, cata de novo, até que o vaso começa a pegar forma, começa a se estruturar, ok? Mas precisa de um outro elemento. Eu estou usando todo de um simbolismo para mostrar para vocês qual é o outro elemento que vai fazer com que aquele vaso, na fase final, que outro elemento externo que vem? O fogo, o calor, não é isso? Então estou fazendo essa analogia. Se eu sou um vaso, se eu estou sendo moldado por Deus, vai chegar um momento que eu preciso de fogo. Para que o fogo? Para que o calor? Para dar a dureza, não é isso? Para dar a resistência. Porque dentro desse vaso vai ser colocado um líquido. Esse líquido, na verdade, ele já existe. Só que esse líquido vai começar a tomar forma. Só que esse vaso vai ter que ser muito forte, senão ele não aguenta. Então, nesse momento, nesse degrau, a partir do 6º degrau, bem-vindo, vocês já estão no 6º degrau, Deus vai começar a moldar esse vaso. É aí que começa a fazer esse vaso, para se colocar um líquido, vamos dizer assim, altamente radioativo. Então o vaso tem que ser muito forte, porque senão não vai aguentar, ok? Começa exatamente na simplicidade. Ó, Jesus compara a pureza ao estado de infância. A espontaneidade que caracteriza a criança é a ferramenta essencial para entrar no reino dos céus. Simplicidade. Os espíritos mais evoluídos, que a gente tem notícias pelo menos, são espíritos extremamente simples. Extremamente simples. Eles falam a nossa língua. Vamos imaginar Jesus, né, que é a nossa referência máxima. Ele encarnou há mais de 2000 anos atrás, nasceu como qualquer criança nasce, tá? Como qualquer criança nasce, não teve nada de errado aí, ok? Cresceu como qualquer criança cresceu naquela época, se alimentou como qualquer criança se alimentou, se vestia como todo mundo se vestia, participava das festas como todo mundo participava, tinha aquela cultura, falava aquela língua. Isso chama-se simplicidade. Deu para você entender ou não? Então, externamente falando, ele era igual a todos, não diferenciava em nada. Externamente falando, a diferença estava no seu espírito. Perceberam ou não? A diferença estava no seu espírito, mas externamente falando, ele era igual a todos. Fisicamente era mais parecido com a mãe. Então, fisicamente. Então, o que mais nos assusta, o que mais nos apavora, não são os milagres de Jesus. As coisas extraordinárias que ele fez sim. Mas o que mais apavora nós nesse momento não são isso, porque isso até relativamente para nós fácil, para nós relativamente, porque você se apega nisso, ele fica como um ser místico, um ícone religioso e acabou. Você fica mais 2000 anos ajoelhado aos pés dele. Mas o que mais nos apavora nesse nosso momento da evolução é ele como ser humano. É um aspecto de Jesus, é uma face de Jesus que poucos cristãos têm a coragem de olhar. Porque é muito mais fácil o ícone religioso. Muito mais simples. Você coloca ele lá no pé do altar e fica de joelhos lá embaixo. Mas ele como ser humano. Por que é tão difícil assim? É a aula de hoje. Porque é tão difícil ser simples. É exatamente a aula de hoje. É quando, né, o vaso começa a tomar forma. Então vamos lá.
Primeiro, confiabilidade. Confiabilidade. É um estado natural dos seres humanos. Somos altamente desconfiados em relação a tudo, em relação a todos. Vocês concordam ou não? Quando se fala em confiança, eu já dei esse exemplo para vocês, mas fica claro. Né? Primeira vez que você olha um banquinho de 3 pés, a primeira dúvida vem: como é que isso se equilibra com 3 pés? Primeira dúvida. Aí ele tem um reforço, mas mesmo assim fica a dúvida. Mas alguém que planejou, que projetou isso, sabia o que estava fazendo. Primeiro que os pés estão equidistantes, a mesma distância um do outro, na forma de um triângulo, vamos dizer assim, a distância entre eles, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, os 3 pés têm o mesmo tamanho. Já repararam ou não? Tem que ter o mesmo tamanho. Se um for 1 centímetro maior, já não dá equilíbrio no banco. Então, para eu ficar em cima de um banco de 3 pés, primeira coisa, os pés têm que estar equidistantes, a mesma distância, tem que ter o mesmo tamanho. Você pode até ter uma ligação entre eles, um reforço entre eles, nós já vimos isso. Mas o que significam os 3 pés dentro da confiança? Cada pé tem uma característica, é uma confiança diferente. Primeiro pé significa confiança em si mesmo. Confiança em si mesmo. Você tem que confiar em você, na sua capacidade. Então, o primeiro pé é confiança em si mesmo. O segundo pé é a confiança em algumas pessoas, poucas pessoas. Mas você precisa confiar nas pessoas. Que seja uma pessoa, não tem problema. Mas você precisa confiar em alguém. Seja seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu marido, seu filho, não importa, que um amigo, não importa. Mas você precisa ter uma pessoa de confiança. Não importa quem seja, mas você precisa confiar. Esse é o segundo pé. E o terceiro pé é a confiança na espiritualidade. A confiança na própria Deus, Maria, São Francisco, onde vocês quiserem. Mas uma confiança significa confiança na espiritualidade. Se você falar, eu confio mais em mim, eu tenho que tirar um pedacinho de qualquer outro pé para pôr em você. Isso chama-se arrogância, prepotência. Esse banquinho está desequilibrado, uma hora você cai. Se você confiar mais em uma outra pessoa, isso chama-se ingenuidade, está pedindo para ser enganado. Se você confiar mais na espiritualidade, isso chama-se fanatismo. Deu para você entender ou não? Então qual é o segredo? Achar o ponto de equilíbrio. Exatamente o ponto de equilíbrio. Eu tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar em alguém e eu tenho que confiar na espiritualidade. Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. O quanto energético de cada pé tem que estar exatamente, milimetricamente, do mesmo tamanho. Porque 1 milímetro a mais ou a menos vai comprometer o equilíbrio. Então, confiança. Aquele exemplo que eu dei para vocês, que com certeza todos vocês fizeram, fazem até hoje talvez, quando a gente era criança, que a gente ia atravessar uma rua e tinha um adulto do nosso lado. Lembram desse exemplo? O pai, o avô, um tio, um amigo. Era uma rua, você sabia, nós sabíamos que era uma rua, mas quando ele dava a mão para a gente, você nem olhava. Era ou não era? O que estava acontecendo naquele momento? Que nível de confiança é essa que você simplesmente se sentia protegido e amparado por alguém que estava cuidando de você? Isso é confiança. Entenderam ou não? Isso é fé. Fé é sinônimo de entrega, mas de forma racional. A fé não pode ser racionalizada, ela tem que ser raciocinada. É diferente. Uma fé raciocinada. Não é porque creio, mas creio porque sei. Sei porque pergunto. Eu quero as respostas, eu tenho todo o direito, ok? E onde estão as respostas? Em todos os lugares. Alguém me impede de saber alguma coisa sobre alguma coisa? Não, nada. Eu me impeço, só. O único bloqueio que existe sou eu. Então a espiritualidade está aberta, o universo está aberto para nós. Precisamos ter bom senso, discernimento, precisamos ter uma base, sim, precisamos. Mas o conhecimento está acessível a todos. A todos. Então, primeira coisa, para adquirir a simplicidade de coração, eu preciso trabalhar o quê? A confiabilidade que já existe, porque é um estado natural. Não é ingenuidade, é confiabilidade. É diferente.
e ter a espontaneidade de uma criança. Veja, espontaneidade de uma criança. Lembra que nós éramos crianças? A gente era muito mais espontâneos. Aí fomos crescendo e fomos colocando bloqueios. O que aconteceu? Então essa simplicidade do 6º degrau é espontaneidade. A limpeza de coração, ó, os limpos, né? Mas eu vou limpar meu coração de quê? O que será que tem no meu coração que está me impedindo de ser uma pessoa simples? A resposta está aqui, ó. Esvaziamento. Todo acúmulo de coisas, sentimentos que representam carências afetivas, fragilidade e orgulho. Então, meu coração está cheio de coisas e de situações, que não agregam. Eu estou carregando um peso morto. Deu para vocês entenderem ou não? Às vezes há anos, há décadas. Então, limpos de coração é você esvaziar o seu coração de coisas que fizeram parte do passado, mas que tem que ser olhado de uma outra forma, como aprendizado. Não é você apagar aquilo, é você olhar com outros olhos, é você ressignificar cada situação, cada experiência. Você pode até hoje não concordar com uma atitude de uma pessoa, é um direito seu, mas não precisa carregar uma mágoa, um ressentimento, muito menos um ódio. Deu para vocês entenderem ou não? O fato de eu não querer conviver mais com uma pessoa é um direito meu. Mas o fato de eu manter uma mágoa dentro de mim é uma situação. Aí não tem mais nada a ver com a pessoa, nada a ver com a situação. Tem a ver comigo. Então, limpos do coração é aqueles que estão esvaziando o seu coração de coisas acumuladas. Uma vez me perguntaram sobre o umbral. Interessante o umbral. Essa camada transitória. É uma faixa transitória. Para que serve o umbral? Se eu estou indo para um plano superior, estamos indo e todos estamos, eu preciso deixar em algum lugar o excesso de bagagem. Umbral, de uma forma simples, significa deixar tudo aquilo que não serve para o plano superior, que não vai ter serventia nenhuma. Eu tenho que deixar em algum lugar, tipo de uma alfândega. Ok? Se você vai para um país que lá a temperatura média é 30 graus, para que você vai levar um casaco de pele? Deu para você entender ou não? Vai fazer o que com aquilo lá? Só um exemplo. Mas você insiste porque é um apego emocional ao agasalho, né? Está comigo há 10, 20, 30 anos, como é que eu vou... Nós fazemos exatamente isso. Estou dando um exemplo para vocês, como nossos apegos afetivos faz com que a gente leve para determinados lugares coisas que são completamente desnecessárias. Completamente desnecessárias. Então o umbral, vai ficar no umbral tudo aquilo que não serve para o degrau de cima, para o plano de cima. Não serve, tem que ficar em algum lugar. É exatamente um umbral. É uma fase de transição. Quanto tempo? Enquanto eu estiver apegado naquilo, eu vou ficar nesse lugar. Não é castigo. Muito pelo contrário. É você insistir num lugar que a temperatura média é 30 graus e você está com um casaco de neve. Você ficar insistindo, torcendo para que a temperatura mude para você usar o agasalho. A gente faz exatamente isso. Nós fazemos exatamente isso. Então nossos apegos emocionais a coisas, pessoas e situações nos prendem em uma frequência. Nos prendem numa vibração. Essa vibração chama umbral. Umbral. Será que nós, na condição de encarnados, na crosta, estamos com os nossos apegos afetivos? Estamos. Estamos sim. Claro que estamos. É evidente que estamos. Por isso que nós estamos aqui, inclusive. Que a crosta, para quem não sabe, é um dos departamentos do umbral. É um dos departamentos do umbral. Eu gosto de usar aquele exemplo que o planeta Terra é uma grande loja de departamento. Esse exemplo fica muito claro para as pessoas entenderem. Imagine uma loja de departamento onde se tem de tudo. Absolutamente de tudo. Dá para vocês imaginarem uma loja de departamento onde se tem de tudo? Só que ela tem algumas características. Ela só tem uma porta de entrada e uma porta de saída.
ok? E a porta de entrada e a porta de saída estão de frente uma com a outra, estão em linha reta, ok? Tem a porta de entrada aqui, a porta de saída aqui. E no meio de tudo isso, a loja de departamento. Para eu entrar nessa loja de departamento, eu preciso usar de uma roupa que faz parte da loja de departamento, chamado corpo humano. O corpo que eu uso é da loja de departamento. Na entrada, na porta, antes de eu entrar, coloca essa roupa. É o corpo humano. Que vem uma parte do pai, da mãe, mas vem da natureza. O corpo humano pertence à natureza. Para eu conseguir viver nessa loja de departamento, interagir nessa loja de departamento, eu preciso de uma roupa especial. Que roupa especial é essa? O corpo humano. Novinho. Ok? Eu vou ter que devolver na outra porta, meio estragadinho, meio usadinho. Até aí não tem problema nenhum, faz parte. Ok? Eu pego de um jeito, eu vou devolver lá 80 anos, 90 anos depois, daquele jeito. Não tem problema, faz parte. Ok? Então eu estou nessa loja de departamento, por 80, por 90 anos, usufruindo de tudo, de tudo. Então eu posso usufruir de tudo? Posso aproveitar o que a vida pode me oferecer de bom? Sim, mas não esqueça de uma coisa. Você, a partir do momento que você colocar o pé para dentro dessa loja de departamento, você já está caminhando para a porta de saída. Já está caminhando para a porta. Você não vai em linha reta. Você vai fazer muitas curvas. Até aí também não tem problema nenhum. Mas você está se direcionando para a porta de saída. Chegando na porta de saída, você tem que tirar a roupa e devolver a roupa. O que nós vamos levar? Tudo pertence à loja de departamento. Entenderam ou não? Tudo, inclusive o seu corpo. Não se apegue, porque ele vai ter que ficar. O que você vai levar é o conhecimento, é a experiência, tudo que você conseguir amealhar de conhecimento, de experiência, sim, isso é seu. 80, 90 anos. Mas materialmente falando, você não leva nada. Nem o corpo físico. Nem o corpo físico. Entenderam? Então veja, conviver, interagir, participar, usufruir, sem problema nenhum. Mas entenda que nada, absolutamente nada, te pertence, nem o seu corpo físico. É você, é interessante, porque dá uma reflexão, você vai viver todo esse período de 80, 90 anos, mas com foco na imortalidade. Foco na imortalidade, mesmo estando encarnado. Você sabe que você está se direcionando. Então, cada dia, cada semana, cada mês, a cada ano, você começa a ficar mais próximo da loja, da porta de saída, e aí vem as reflexões. Aí vem as reflexões necessárias. Então, o planeta Terra é uma loja de departamento. E a reencarnação não é vista na ida, mas é com foco no retorno. Como que nós estamos indo, mas principalmente como que nós estamos retornando. Ok? Então veja, limpeza é o esvaziamento desse acúmulo de coisas, de sentimentos que representam carências afetivas, fragilidade e orgulho. Somos todos aqui, estamos aqui. Então é necessário que a gente comece a ressignificar, a entender o que tem preço e o que tem valor. Isso é uma diferença muito grande. O que tem preço e o que tem valor. Eu diria até que as coisas mais baratas da vida, mais baratas, se compra com dinheiro. Aquilo que não tem valor, se compra com dinheiro. O que não tem valor, se compra com dinheiro. Quanto custa uma amizade? Quanto custa um abraço sincero? Deu para você entender? Então veja, é importante? Sim, existe uma questão fundamental e essencial. Fundamental é tudo aquilo que te ajuda a chegar no essencial. Entenderam ou não? O dinheiro é fundamental? Sim, claro. Ninguém vive sem dinheiro. Mas ele vai te trazer o quê? Algo para você conviver melhor com as pessoas. Isso é essencial. Entenderam ou não?
Então ele tem que separar o que é fundamental, que precisamos, mas o que é essencial, que necessitamos. Uma coisa é o que nós precisamos, outra coisa é o que nós necessitamos. Fundamental e essencial. Separar uma coisa da outra. Porque o que está acontecendo com o nosso planeta Terra hoje? Um processo, já faz uns 20 anos, chamado coisificação. Pessoas se tornaram coisas. Coisas se tornaram pessoas. Entenderam ou não? Uma inversão de valores. Hoje há uma inversão de valores. Coisificação. Pessoas se tornaram descartáveis. Como se fossem coisas. Como se fossem coisas. E coisas se tornaram apegos emocionais. Como se fossem pessoas. Entenderam a diferença? O que está acontecendo no nosso planeta Terra hoje. Essa inversão de valores. É um problema externo? Até é, mas é um problema muito maior interno. Isso tem a ver conosco, principalmente conosco, porque nós estamos nesse processo também. Ok? Então vamos lá. O pior lixo é aquele que não aparece. Entenderam ou não? Aquele que aparece está visível. O pior lixo é aquele que não aparece. Já ouviram falar de fuligem mental? O que é fuligem? Vamos lá. Sabe essa poeirinha que fica no asfalto, pretinho? A gente quase não enxerga, mas daqui a pouco ela se acumula em algum lugar. Aquilo é uma fuligem. E aquilo vai se acumulando. Os pensamentos negativos, o vitimismo, o imediatismo, o consumismo. Aquilo vai criando uma espécie de fuligem mental. A gente não percebe. Mas vai tampando os nossos poros. E a gente não vai respirando mais. É um lixo que não aparece. Vitimismo, imediatismo, consumismo, orgulho, vaidade, arrogância. Não aparece isso, não é visível isso. Ok? Mas isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega um momento que você não consegue respirar mais. Não com o lixo que as pessoas produzem, mas com o lixo que você produz. O problema não é o lixo externo, é o lixo interno dele. O pior lixo. Então, qual seria a medida exata para um ser humano, nós, vivemos bem? 1/3 da criança que vive em nós. Sim ou não? Nós só somos crianças crescidas. Já repararam ou não? Melhoramos o português, mas continuamos crianças. Então, todos nós temos uma criança interna que está sufocada por valores perecíveis e transitórios. Nós praticamente sufocamos essa criança que existe em cada ser humano. Todo ser humano gosta de brincar, gosta de sorrir, como toda criança. Mas por razões, mas não, isso não pode, aquilo não pode, não devo, sociedade não sei o que lá. Veja, você vai sufocando a sua criança interna. Aí o medo faz com que a gente sufoque o adolescente, que queria conhecer as coisas, que queria fazer isso, que queria ver aquilo, que queria... Você vai sufocando. O medo nos impede e nos sufoca. O adolescente que todos nós temos dentro de nós. Já não é uma criança, mas é aquele adolescente que quer conhecer o mundo, quer saber mais, que quer experimentar outras coisas. Isso é natural, isso é normal. Mas o medo nos impede e nos sufoca nesse sentido. E ficamos só com 1/3 do adulto chato. Ok? Chato, que só reclama o tempo todo. Então, veja, qual que é a medida exata? 1/3 da criança, 1/3 do adolescente e 1/3 do adulto da responsabilidade. Essa é a medida ideal para o ser humano. É entender que tem hora que ele é uma criança mesmo, e brincar como criança, e rir como criança. Tem hora que ele tem que ser ousado como um adolescente. Ok? E tem hora que ele tem que ser o responsável. Então está os três estão dentro de nós. Só que nós sufocamos esse e ficamos esse chato aqui, ó. Porque fica chato. Você sufoca um, sufoca o outro, o que sobrou então? O vitimismo, o consumismo. Aí você quer comprar, e aquilo não te preenche, Você quer estar aqui, quer estar ali, quer essa posição, e aquilo não preenche. Coisas materiais, posições sociais, nos trazem satisfação. É importante? Sim, claro, evidente. Mas nos trazem satisfação. Ok? Felicidade é uma condição espiritual, consciencial.
Não tem a ver com coisas materiais, com posições sociais. Não tem nem a ver com pessoas. As pessoas nos trazem momentos de felicidade, mas a felicidade, pessoas não trazem para nós também. Somos nós. Somos nós. Ok? Então veja, quem encontrou o seu lugar no mundo, quem encontrou o seu lugar no mundo, o que significa isso? Tu conhece-te a ti mesmo. Tá, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas potencialidades, eu sei das minhas limitações, mas eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu valor. Eu não vou permitir que as pessoas dizem qual é o meu valor. Não, eu que tenho que falar isso para mim. Qual é o meu valor? Então, a pessoa que encontrou o seu lugar no mundo, invariavelmente, respeita o lugar dos outros. Veja, nós somos a única pessoa capaz de suportar a nossa vida. Ninguém é capaz de suportar a nossa vida. E nós não suportaríamos a vida de ninguém. Por quê? Porque há mais de 10 ou 20 mil anos que a gente vem formando a nossa existência. Quantas subpersonalidades existem dentro de nós? Então só você sabe falar o porquê disso e o porquê daquilo. Só você suporta isso e não suporta aquilo. Consegue isso e não consegue aquilo. Só você consegue. Então muitas vezes eu quero ter a vida de tal pessoa. Não, isso é um absurdo. Isso é uma ilusão. Só ela suporta a vida dela. Só você suporta a sua. E a reencarnação, o que vai fazendo a reencarnação conosco? Olha que interessante. Vai nos igualando como seres humanos. Como seres humanos. Então nós somos experimentados das mais diversas formas, nas mais diversas classes sociais, nas mais diversas culturas. A reencarnação vai nos experimentando no mundo todo. Para quê? Qual é o objetivo? Nos transformarmos em pessoas melhores, em seres humanos. Então para que eu vou invejar o outro? Querer ter a posição do outro? Não, isso é uma ilusão. É pura ilusão, veja. Quem encontrou, só que para encontrar o meu lugar, qual que é a principal virtude de quem encontrou o seu lugar? Quem está com os pés no chão. Quem está com os pés no chão. Então a principal virtude é a humildade. Humildade. Você reconhece o seu valor. Você conhece também as suas limitações, não tem problema nenhum. Mas Deus confia 100% em você. 100% em você. Aonde Deus nos colocou, nós somos o plano A. Não tem ninguém no universo todo melhor do que nós para fazer o que nós estamos fazendo hoje. Ninguém. Deu para você entender ou não? Ninguém. Ele confia 100% em nós. 100% em nós. Ele nos deu uma equação de tempo, confia na nossa potencialidade, sabe das nossas dificuldades, mas confia 100% em nós. Precisa ver se nós confiamos em nós. Esse é o problema. Deus confia. A dúvida é, será que nós confiamos em nós? Que nem Madre Teresa de Calcutá disse isso uma vez. Eu sei que Deus confia em mim, mas eu gostaria que Ele não confiasse tanto. Isso é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Tamanho da obra que ela estava realizando. Ela olha tudo aquilo ali e fala, nossa, e Deus confia em mim. Veja. Entenderam? Então veja, você encontra, e quando você encontra seu lugar, olha interessante, o que começa a acontecer? Você perde a necessidade de querer provar alguma coisa para alguém. Que você é melhor nisso, que você é bom naquilo, que você sabe fazer isso, as suas atitudes falam por si. Você não precisa fazer propaganda. Aliás, nenhuma virtude precisa fazer propaganda. A virtude é um poder que irradia as pessoas o que são. As pessoas que já são simples, são simples. Carlos, Oi? dá pra gente fazer uma ponte direta com a simplicidade para o lugar? Sem dúvida. Tudo a ver, sem dúvida nenhuma. O Jackson perguntou como é ser simples. Então eu estou trazendo algumas coisas que vão agregar valores, informações, para a gente começar a entender a simplicidade. É hora que Deus coloca a mão no vaso e começa a dar uma forma para ele. É aqui, ó. É aqui. Até então era um monte de barro com um pouco de água.
Ok? Tinha ali um pouco do quê? De humildade, de resignação, de mansuetude, fé e razão, mas estava ali, os componentes ali, estava tudo ali, era um monte de barro. A partir do 6º degrau ele pega aquilo, joga um pouquinho de água e começa a modelar. Entenderam ou não? É no 6º degrau que aquele barro, vamos dizer assim, com aqueles ingredientes, começa a ganhar forma. Começa a ganhar forma. Okay? Espontaneidade, simplicidade e confiabilidade caminham lado a lado. Espontâneo, você tem que ser o que você é, da forma mais natural possível. Cada um de nós temos o nosso valor. Cada pessoa tem a sua característica. Você não precisa ser o que você não é. Seja exatamente o que você é, da forma mais natural possível. Mais natural possível. Não crie máscaras, porque essas máscaras pesam. Eu diria assim, que dá para começar o processo. Se não deu até hoje, dá para começar a pensar e a refletir e analisar. A espontaneidade, simplicidade, confiabilidade. Então, essas são as 3 características. Ó. Estar limpo é estar... Desculpa, estar limpo significa... Eu errei aqui, tá? Estar onde estiver e não se contaminar. Estar onde estiver e não se contaminar. Vamos pegar um exemplo. O sol. Às vezes ele está num pântano, não é isso? Num pântano e está no jardim. E não se contamina. Não é isso que acontece? Mas vamos dar um exemplo mais prático para nós. Aí Deus está investindo, olha aqui, ó, estamos subindo os degraus, crescendo, evoluindo, adquirindo virtudes. Aí vem a pergunta, para quê? Deus está investindo, a espiritualidade está investindo em nós já há algum tempo. É como se nós tivéssemos que subir uma escada. A pergunta é, para quê? A resposta é, aprendemos a subir para descer sem nos comprometer. Essa é a resposta, isso vai cair na prova, ok? Significa o quê? Eu estou subindo e estou aprendendo. Quando eu chegar aqui, eu vou ter que descer. Não descer, olha interessante, eu continuo subindo espiritualmente, ok? Essa escada só sobe. Só que não tem ninguém no paraíso. Se alguém acha que tem alguém no paraíso, pessoal, isso é pura ilusão. Isso é pura ilusão. Não existe ninguém no paraíso. Aliás, nem existe o paraíso. Ok? O paraíso é um estado de espírito. É uma questão consciencial. A partir do momento que você sobe, que você aprendeu uma lição, olha, eu aprendi essa lição. Deus vai me colocar exatamente onde não existe aquela lição. Entenderam? Para que ele faz isso? Para averiguar até que ponto eu aprendi e ao mesmo tempo servir de exemplo. Então eu subo para quê? Para aprender a descer sem me contaminar. Vamos supor que num desses degraus eu aprendi a ser uma pessoa educada, tratar as pessoas com respeito e consideração. Eu aprendi, pelo amor ou pela dor, não importa, eu aprendi. Lição aprendida, assimilada, faz parte do meu patrimônio espiritual. Para quê? Para viver entre os anjos? Vai ficar pior, porque eles são mais educados ainda. Vai ficar muito pior para a gente fazer um negócio desse. Ok? É justamente para que você possa ajudar aquele que ainda está sendo mal educado, grosseiro, para você ajudar. Porque será que nós somos ajudados para subir? Sim. Sim. E quantas vezes nós brigamos, nós xingamos, nós fomos mal educados, nós fomos agressivos, nós fomos violentos, e esses espíritos que nos ajudaram a subir, nos colocaram aqui em cima, falaram, agora você aprendeu, você deu trabalho, mas você aprendeu, agora você desce, para ajudar aqueles que estão no degrau de baixo. Entenderam? Então, eu aprendo a subir para descer sem me contaminar, sem me contagiar. Então, se eu tenho uma tendência natural, todos temos,
vou aprendendo, várias existências. Chega um momento que eu sou chamado a colaborar com a obra, dando o meu exemplo e ajudando quem ficou para trás. E não se impressione se de repente a gente não vai encontrar amigos que estavam no mesmo degrau anteriormente. Corações amigos que ficaram para trás. É aí que nós somos chamados a ajudá-los de alguma forma. Entenderam ou não? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, onde estão os espíritos mais evoluídos? Nos piores lugares que vocês possam imaginar. É porque é lá que precisa deles. É exatamente lá. Mas espiritualmente eles estão lá em cima, fisicamente eles estão lá embaixo. Entenderam? Quando nós falamos abismo, subcrosta, ok? Olha, abismo, subcrosta, crosta, umbral, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta. Onde estão aqueles espíritos, artes em geral? Amor fraterno. Onde será que eles estão? São espíritos humanos, tá? Ainda assim são espíritos humanos. Onde vocês acham que eles estão fisicamente? No abismo, na subcrosta. Deu para você entender ou não? Eles estão lá, porque é lá que precisam deles. É exatamente lá que precisam deles. Para que eles foram subindo e adquiriram todas aquelas virtudes? Não tem nem diploma para pendurar na parede. Vocês acreditam num negócio desse? Nem pôr na gaveta. Não tem. Era tão mais fácil quando tinha, né? Não tem. Então a gente aprende a subir. Por que vocês acham, sem querer desanimar ninguém, que a espiritualidade está investindo em nós? Nunca pararam para pensar? Por que será que a espiritualidade vem investindo em nós já há algumas existências? Algumas existências vêm investindo. Porque eles têm um projeto para nós. Para essa existência, para a próxima, para daqui 500 anos, para daqui 1000 anos. Eles já existem um projeto para nós nesse sentido. Então eles estão investindo. Porque você não forma um missionário, um vaso numa existência. Quantos séculos foram necessários para formar uma Madre Teresa de Calcutá? Um Chico Xavier, um Frei Damião, um Nelson Mandela, um Einstein. Deu para vocês entenderem? Ou vocês acham que isso se conquista com 10 anos? Ali você tem mais, no mínimo, para chutar abaixo, 500 anos de investimento. No mínimo. No mínimo. Para ter muita pressa são 500 anos. Para conquistar um resultado rápido são 500 anos. Oi, Vitória. Isso, a gente vai sempre evoluindo. Vamos supor, se eles têm 1000 anos, e aí eles chegam nesse século passado com o Chico Xavier, já tem 1000 anos de vida na Terra. Sim, muito mais. Mas aí a nossa Terra tem, a humanidade tem, sei lá, a humanidade desde o tempo da escrita, da primeira escrita, tem 6 mil anos. Sim. Por que esses 6 mil anos de humanos que veio de épocas também não evoluíram igual Chico Xavier? A oportunidade foi dada para todos. Foi dada para todos. Alguns aproveitaram, outros não. Você pode aprender uma lição em 1 ano, em 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos ou 100 mil anos. A escolha é sua. Ok? Não. Vem espíritos de outros planetas, mas não foi o caso. Ok? Então entenderam essa escadinha aqui? Para que a gente está subindo? Sem querer desanimar ninguém? É justamente porque estão investindo em nós. Porque chegou o nosso momento de aperfeiçoamento espiritual. É um investimento lento, gradativo, que leva séculos, mas necessário, para que a gente possa depois descer sem se contaminar. Então, quantas vezes, frente a uma situação X, eu vou falar dessa existência, na nossa realidade agora, nós somos colocados em determinadas situações, onde é bastante crítica, bastante difícil, e você consegue não se contaminar com aquilo.
Às vezes você vai para determinados lugares, determinadas situações, com determinadas pessoas, sem julgar ninguém, claro, e você não se contamina com aquele lugar. O que aconteceu? Que você não se contaminou? Lição já aprendida. Entenderam ou não? Lição já aprendida. Pelo amor ou pela dor, não importa. Toda vez que eu não me contamino, é porque aquela lição já está aprendida dentro de mim. Mesmo nessa existência, percebam que algumas situações nós já passamos e não nos contaminamos. Vou dar um exemplo. De repente, a gente vai atender um local onde 99% das pessoas são drogadas. Um exemplo, tá? Drogas pesadas. E você é chamado lá para ajudar de alguma forma. E você fica lá 90 dias. E você ajuda. E você não se contamina. Entenderam ou não? Com aquilo na sua frente. O que aconteceu? Faltou oportunidade? Não. O que aconteceu? Que você não se contaminou. Aquela lição já está aprendida. Ou pelo amor ou pela dor. Mas já está aprendida. Então você aprendeu a descer. Pode até ser que você já tenha sido um usuário de droga em outras existências. Pode ser que aquela lição já foi aprendida. E agora você está lá justamente com outro propósito. É isso. Então, mesmo nessa existência, se vocês pararem para pensar, nós já estivemos em lugares, em situações, em pessoas, que seria muito fácil, muito fácil, tomar outros caminhos, mas você se manteve de pé. Você se manteve de pé. Em outras situações ainda não. Deu para vocês perceberem ou não como funciona? Então, eu subo justamente para aprender. Aí eu tenho que separar o que é real, o que é essencial, do que é ilusório. Eu tenho que começar a separar o que é uma coisa, o que é outra. E nós vivemos um mundo de ilusão. Nós vivemos um mundo de ilusão. Ok? Nós somos facilmente enganados pelos olhos. Por essa carência aqui, ó, afetiva, nós ficamos muito fragilizados. Muito fragilizados. Então qualquer coisa acaba enchendo os nossos olhos. Aí a gente vai perceber que realmente aquilo era uma ilusão. Por isso que a maior dor é a dor e a ilusão. Tudo bem? O sexto degrau significa a busca pela essência. Não estou falando da personalidade. Eu estou falando da individualidade. No degrau 1, eu estava falando da personalidade. No degrau 2 eu estava falando da personalidade. No degrau 3 a personalidade. No degrau 4 a personalidade. No degrau 5 a personalidade. No degrau 6 eu paro de falar da personalidade. Eu começo a falar da individualidade. Deu para vocês entenderem ou não? Você já não se preocupa mais com o exterior. Você se preocupa muito mais com o interior. Então veja, é a busca pela essência. Pela essência. É amar sem exigências. Ou começar a pensar nisso. É amar sem cobranças. Ou começar a pensar sobre isso. É amar sem possuir. Difícil, sim, difícil. Impossível? Não. Não. Se essa lição está chegando para nós, é porque de alguma forma nós já estamos receptivos para começar a refletir sobre esse assunto. Quando você fala em cobranças, toda cobrança fragiliza relações. Não é o diálogo, tá? O diálogo fortalece. Cobrança. Toda cobrança fragiliza relações, seja elas quais forem. Okay? Pode ser de amigo, pode ser paternal, filial. Relacionamento se fragiliza com cobranças. Toda cobrança fragiliza relacionamentos. Toda. Não existe nenhum tipo de cobrança que fortaleça. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela desgasta. Cobrança é uma coisa, diálogo é outra. Perceberam a diferença ou não? Você só cobra. Chega uma hora que ninguém aguenta, tudo bem? O nível de cobrança e de exigência, ok? Então veja, é amar sem exigências, fazer o seu melhor,
fazer o seu melhor. Uma vez, bem no começo do curso, eu comentei com vocês, vou usar a tríade de Allan Kardec: corpo físico, corpo espiritual e espírito, ok? Aí eu fiz a seguinte pergunta: do que se alimenta o corpo físico? O que eu preciso, que tipo de alimento eu preciso para manter um corpo físico saudável? Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório. Fato. Ok? É uma máquina, essa máquina precisa de um combustível. Que combustível é esse? Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório mantém essa máquina funcionando. Vocês concordam com isso ou não? Aliás, dependemos muito mais do ar que respiramos do que do alimento que ingerimos, tá? Não percebemos isso, mas dependemos muito mais do oxigênio. Tá, entenderam? Corpo espiritual, que também é um corpo, que também é uma máquina. Ele precisa de um combustível. Não é exatamente igual ao primeiro, porque a densidade é outra, mas também é um combustível. Que tipo de combustível para manter o corpo espiritual funcionando? Que é uma máquina. Toda aquela energia que é captada pelos centros de força, pelos chakras. Ele metaboliza aquelas energias e mantém. Perfeito? Também precisa do ar. Também tem sistema digestório, respiratório, tá? Também precisa. Mas o espírito, que não tem corpo, que não tem sistema digestório, que não tem sistema respiratório, do que o espírito, essência, centelha precisa para ser saudável? Que tipo de alimento? Do amor. Do amor. Ok? Do amor. Mas do amor que ele dá, não é do amor que ele recebe. É quase uma relação de 70 para 30. Ok? É uma relação de 70 para 30. Meu espírito, essência, se alimenta do amor que eu dou, não exatamente do amor que eu recebo. Eu preciso receber, mas numa proporção muito menor. Muito menor, exatamente isso. É como se eu tivesse dois potes, um de 70%, volume 70%, e outro 30%, volume 30%, ok? Por mais que o mundo, pessoas me ofereçam, por mais, é 30%. Não é 31%. Deu para você entender ou não? Eu posso ter 200 pessoas me amando. Eu posso ter tudo o que eu imaginar. É 30%. É 30, multiplica isso por 10. É 30%. Deu para você entender ou não? O pote de receber só cabe 30%. O pote de doar, 70%. O que o mundo quer? O que a humanidade quer? Só receber. Só receber. Então cobra, exige. Não é isso? E nunca tem. É um eterno insatisfeito. Quando nós somos atendidos em todos os nossos desejos, em todas as nossas vontades, é porque nós somos pessoas carentes. Deu para você entender ou não? Somos eternos insatisfeitos. O pote de 70% está vazio. Está vazio. Então Deus, quando nos criou muito mais para doar do que para receber. Ele sabia que precisávamos receber, mas sabia que precisava muito mais doar. Entenderam? Então, amar exigindo é 30%. Amar cobrando é 30%. Amar possuindo é 30%. Você será um eterno insatisfeito. Aí você cobra mais, você exige mais. Aí você cobra mais e exige mais. Deu para você entender ou não? E não percebe essa matemática. Que quanto mais você cobra, mais exige, menos você tem. Você só tem o 30%, quando tem o 30%. Então eu não tenho que me preocupar com os 30%. Eu tenho que me preocupar com os 70%. Do meu alimento essencial. O alimento essencial. E aí quando eu estou amando, sem exigência, sem cobrando, sem possuir, eu sou uma pessoa feliz. Entenderam ou não? É como se eu estivesse satisfeito com o amor que eu dou. Estou satisfeito com o amor que eu dou. Veja esses grandes missionários que eles fazem. Parece que quanto mais eles fazem, mais felizes eles são. Não repararam isso não? Porque o amor é um agente multiplicador.
Quanto mais você faz, mais você se alimenta, mais feliz você está, mais satisfeito, mais alegre. Por quê? Você está jorrando aquilo, você está jorrando aquilo. E o universo está te devolvendo aquilo. Entenderam ou não? Porque o amor é um agente multiplicador. Quanto mais eu sorrio para as pessoas, mais as pessoas sorriem para mim. Perceberam ou não? Isso é uma lei da natureza. Oi? A maioria das obras do Emmanuel ele é muito claro nesse sentido, né? Exato. Essa grande dificuldade nossa de entender isso, Exato. vivenciar. Exato. Só vai ser realmente feliz. Exato. Estou falando de felicidade. Exato. Alegria. É à medida que a gente... Que você se doa. Você se doa. Ok? E aí tem uma frase bem antiga, né, que eu sempre falei nessa casa, mas fica bem claro isso, né? Cabe bem na aula de hoje, né, porque não dá para ver a Deus, tá? Ver com os olhos. Procurei o Senhor meu Deus e não o encontrei. E não vai encontrar mesmo. Fato. Procurei a minha alma, essência, e não a encontrei. Não vai encontrar mesmo. Fato. Procurei o meu irmão e achei os três. Entenderam? Mas o que aconteceu que eu achei os três, de uma tacada só? O que eu estava fazendo quando eu procurei o meu irmão? O amor. Entenderam ou não? É a caridade. É a caridade, é o amor em ação. Então, a partir do momento que eu trabalho a minha essência, qual é a minha essência? É amar. 6º degrau. Aí você começa a pensar em amar sem exigir. Amar sem cobrar. Amar sem querer possuir. Difícil, mas não é impossível. Isso é a busca pela essência. Então, ver a Deus é sentir o amor de Deus. Ver a Deus é sentir o amor. Mas como é que eu vou sentir o amor de Deus? Amando. É exatamente quando eu estou amando que eu sinto, que eu vejo Deus. Entenderam? Então esse 6º degrau é como se aquele monte de barro começasse, Deus de forma figurada, começasse a trabalhar o barro. Começasse a dar forma para aquele barro. Começasse, tá, todos os ingredientes já estão ali. Agora eu preciso cuidar do quê? Da forma do vaso. Deus começou a modelar o vaso. É aqui. Antes não. Porque antes nós tropeçamos na humildade, nós tropeçamos na resignação, nós tropeçamos na autopacificação, nós tropeçamos no perdão. Então aquilo virou um monte de terra novamente. E várias e muitas vezes. Chegou um momento que você fala, peraí, agora dá. Então é no 6º degrau que Deus com as mãos, vamos dizer assim, pega e começa a formar novamente o vaso. Entenderam ou não? Ele já desmontou centenas de vezes. Agora ele está achando o ponto. Está achando o ponto, a quantidade de água. Para começar a modelar esse vaso. E o vaso, nesse 6º, ele já começa a ter uma forma. Para conseguir ir para o 7º degrau, que é a semana que vem. O 7º degrau é o fogo. É o acabamento final, o 7º degrau. É onde o vaso já está estruturado, já não desmonta mais, mas é necessário o quê? O calor. Para quê? Para ganhar resistência. Não é assim? Para receber a pintura. Então é necessário que ele passe por temperaturas altas para ganhar resistência, para que depois ele possa absorver a tinta e ser um vaso. Para que a partir do 8º degrau o líquido esteja dentro. Porque esse líquido, se o vaso não estiver fortalecido, ele arrebenta o vaso. Então hoje, no 6º degrau, é aquele monte de terra que agora começou a ganhar forma. Já está no ponto. Esse é o 6º degrau, esse é a simplicidade de coração. Difícil, mas não impossível. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado. Então vamos nesse momento agradecer por essa oportunidade, pelo abraço carinhoso que recebemos da espiritualidade aqui presente, do nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, espíritos amigos, a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas que aproveitaram
desse período e cuidaram de nós, do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, dos entes queridos que já estão no plano maior, que aproveitaram dessa oportunidade para nos dar um abraço, para matar a saudade. E com essa gratidão, com essa leveza de coração, aprendemos um pouquinho mais sobre o Sermão da Montanha, nessa plataforma de Jesus, nesse caminhar, nessa jornada, nessa montanha que está dentro de nós, mas que aos poucos vamos entendendo, vamos compreendendo, vamos assimilando o porquê e o para quê. Deus que nos ama desde o princípio, que investe, que nos conhece e nos dá a oportunidade de crescimento. Que possamos olhar o mundo, as pessoas, as situações com outros olhos, nessa vida passageira, nessa loja de departamento, que todos estamos investindo na nossa felicidade, nos nossos sentimentos, na nossa alegria, tendo a certeza que em momento algum estamos desamparados. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Até a próxima.